Obrigada. Obrigada. Olá, boa noite a todos. Em primeiro lugar, queria agradecer a presença de vocês. Eu acho que quando as pessoas destinam um tempo da vida delas para ouvir o que a gente tem a falar, é motivo de grande gratidão para mim e eu espero poder contribuir com vocês de alguma forma hoje. Antes de começar, eu queria agradecer, elas já foram embora, olha, nem esperaram agradecer, eu queria muitíssimo agradecer a oportunidade de estar aqui hoje falando para vocês, agradecer a Ana, a Maria Tereza, a ceder esse espaço de conversa e de interação com a comunidade brasileira aqui em Toronto e agradecer a dedicação de vocês ao café e a possibilidade de juntar tanta gente que é do Brasil e que tem tanto em comum e nessa terra fria, mas com o coração aquecido, né? E é isso aí, então vamos começar. Então, pra gente começar hoje, eu queria contar uma história pra vocês. Eu tava voltando de uma viagem mês passado, que eu fiz uma conexão em Londres, e na volta de Londres pra cá, eu tava comendo a comida do avião, na British Airways, e tinha uma sobremesinha. Normalmente eu não pego aquelas sobremesas que eu acho elas adocicadas, não acho gostoso, enfim, mas me chamou a atenção, achei bonitinho, peguei, experimentei e me chamou a atenção que era uma sobremesa bem gostosa, assim, diferente daquilo que a gente está acostumado a comer no avião. E peguei um papel, trouxe até o papel aqui. Falei, gente, que interessante, deixa eu ver de onde que é essa sobremesa, né? E contava a história dessa sobremesa. E eu vou dividir isso aqui com vocês. Que é o Show Me the Lemons. Era uma vez um chefe de cozinha na Inglaterra que ele foi trabalhar numa fábrica, numa Lemon Posset Factory. Eu nem sabia o que era posset, fui pesquisar. É uma sobremesa feita com limões e creme de leite. E ele foi como chefe de cozinha e começou a trabalhar e chegou na fábrica. Quando ele chega lá na fábrica, que ele foi apresentado à cozinha, ele perguntou, ok, mas show me the lemons, cadê os limões? E qual não foi a surpresa dele quando ele, um chefe de cozinha que chegou para fazer sobremesas de limões e não tinha nenhum limão, um único limão. Só existia um pozinho branco com sabor limão. E para ele, que era um chefe de cozinha, que sabia cozinhar e era especializado em fazer sobremesas, aquilo não fez o menor sentido. E aí, então, ele resolveu, ele desistiu daquele emprego, que ele não viu sentido nenhum naquilo, voltou para casa, pegou seus ingredientes de boa qualidade e começou a preparar sobremesas na cozinha da casa dele, sobremesas com ingredientes de verdade, com limões de verdade, com chocolate de verdade, e dessa brincadeira, dessa mudança, dessa transformação, desse desafio, surgiu uma grande empresa que hoje vende para uma empresa de sobremesas na Inglaterra, que vende para inúmeras outras empresas, inclusive para British Airways, tá? E onde que eu quero chegar com isso? Ele aceitou o desafio de mudar porque ele não achou, a frase que ele conta eu achei muito legal, por isso que eu peguei esse exemplo. Ele falou assim, quando eu cheguei lá e não tinha nenhum limão, aquilo não fez o menor sentido para mim. E é isso que eu queria trazer, convidar vocês a essa reflexão. Como na vida a gente precisa achar sentido. E o que é achar sentido? O que é fazer sentido? Fazer sentido é quando a gente vive algum aspecto da nossa vida que se coaduna com os nossos valores pessoais. Toda vez que a gente está vivendo algo que não se coaduna com os nossos valores pessoais, aquilo não faz sentido pra gente. Quando a gente vive algo que faz sentido, a gente fica como? A gente fica feliz, a gente fica satisfeito, a gente tem uma sensação de preenchimento, é algo que vem de dentro para fora. Quando a gente está vivendo alguma situação na nossa vida, algum aspecto da vida que não faz sentido, a gente fica infeliz, a gente fica insatisfeito e a gente fica angustiado. E quando a gente fala em satisfação, em achar sentido na vida, não é sentido só no sentido falando no campo profissional, tá? É achar sentido em qualquer aspecto da nossa vida. Por quê? Pensando na nossa vida, se a gente pudesse dividir, a gente pode dividir nossa vida em várias áreas, né? Eu trago aqui exemplos. Então, se a gente divide a nossa vida em grandes áreas, na área profissional, saúde, área financeira, relacionamento amoroso,
intelectual, equilíbrio emocional, enfim. Para que a gente sinta, para que a vida como um todo faça sentido, é importante que a gente tenha sentido em cada uma dessas áreas, tá? Essas áreas da vida é muito curioso porque assim, são áreas separadas, mas que se uma interfere na outra e elas estão interligadas. Por quê? Porque se uma área da vida não está indo bem e aquilo está tomando muito do nosso tempo com preocupação, inevitavelmente ela vai interferir, infelizmente, nas outras áreas. Então, um exemplo, alguém que está com um problema no trabalho. E aquilo, o que acontece? O fato de estar com um problema no trabalho e aquilo está tomando muito da atenção dela, dessa pessoa, isso pode interferir, por exemplo, na saúde dela, porque a pessoa pode passar a não dormir direito, e privação de sono, a gente sabe que se aquilo é crônico, leva inclusive ao aparecimento de doenças, então interfere na saúde. É uma pessoa que de repente vai ficar menos tolerante para conversar com os filhos, menos paciente para conversar com o marido, com a mulher. É uma pessoa que ela poderia estar destinando tempo para o seu aprimoramento intelectual, de estar lendo e aprendendo, fazendo cursos, mas ela está preocupada com o trabalho. Outro exemplo, uma pessoa que esteja com um problema sério de saúde. Problema sério de saúde, isso vai atrapalhar o convívio social dela, porque de repente essa pessoa pode estar precisando ficar hospitalizada, ou ela vai ter que deixar de ter contato com tantas pessoas porque ela não pode ir a determinados lugares, dependendo do tipo de doença. Então, assim, para que a gente esteja bem na vida, é importante que a gente encontre equilíbrio nessas grandes áreas da vida. Mas o legal é que também, se a gente tem uma área que não está indo bem e a gente consegue trabalhar aquela área, ela tem impacto positivo em todas as outras áreas. E isso é fantástico, porque a gente sabe que a gente pode fazer algo com isso. E a gente pode dividir a nossa vida também como se fosse um livro, tá? Como uma história. E a história, ela é dividida em capítulos e transições. Os capítulos da vida são aquelas fases da vida em que a gente faz alguma coisa e a gente fica satisfeito, a gente se sente realizado fazendo algo que faz sentido pra gente. E as transições são os períodos da vida em que aquilo já não está mais fazendo tanto sentido e a gente quer renovação, a gente busca renovação, tá? Então, por exemplo, um jovem que entra na universidade, ele está começando um novo capítulo da vida, que gostoso, que legal, se é aquilo mesmo que ele quer fazer, é interessante. Aquele capítulo pode acabar e começar um novo capítulo, de repente já começar a trabalhar, sem precisar de exatamente uma transição, porque esse outro capítulo ele escolheu e ele está feliz. Mas você pode passar por períodos de transição. Você fala, opa, mas isso aqui que eu estou vivendo fez sentido, foi bom durante um tempo, mas agora não está fazendo mais. E aí, nesse momento, quando a insatisfação bate à nossa porta, é que as dúvidas e as angústias começam. Opa! Eu gosto muito dessa frase de Maslow, que é: seres humanos são movidos por necessidades não satisfeitas. Nós somos movidos por necessidades não satisfeitas. Tem uma outra frase que diz o seguinte: se nós estivéssemos totalmente satisfeitos, a gente nem levantaria da cama. Porque se imagina você, no final de semana, você está na sua cama, no seu quarto, e você não tem nenhum tipo de insatisfação. Tudo que você precisa tá ali com você. Gente, você nem levantaria da cama. Por que a gente levanta na cama? Em primeiro lugar, porque assim, você tem uma necessidade fisiológica. Poxa, acordei, eu tô com fome, tá na hora de tomar café da manhã. Então, são necessidades em vários âmbitos, a gente pode pensar. Mas nós somos movidos por necessidades não satisfeitas. Isso é do ser humano. E essas necessidades são aquele impulso, elas funcionam como um impulso inicial para que a gente possa agir, que a gente possa transformar aquilo que a gente sente que precisa ser transformado na nossa vida. Só que tem um porém. Essas necessidades, essas insatisfações, elas são um impulso, elas são uma mola propulsora para que a gente faça alguma coisa quando elas são equilibradas. Se elas estiverem até determinado ponto, elas nos impulsionam. Se elas ficarem grandes demais, se elas ficarem gigantescas, elas têm o efeito exatamente contrário. Elas nos inibem e elas nos paralisam. E por quê? Porque, deixa eu só mudar aqui. Essas insatisfações, elas precisam ser contempladas a tempo, elas precisam ser endereçadas a tempo, tá? Se a gente não endereça as nossas insatisfações a tempo, a gente vai ficando com medo. E a gente vai se retraindo, e a gente vai se paralisando,
E aquilo que num primeiro momento podia ser um impulso para que a gente pudesse se transformar, vira um monstro que a gente mesmo criou, tá? Então as insatisfações, se elas não são endereçadas a tempo, elas vão causar o quê? Descontentamento, estresse, angústia e podem inclusive levar ao adoecimento do corpo físico. Um exemplo, e que hoje em dia a gente está observando bastante, é a Burnout Syndrome, que é a síndrome esgotamento, desculpa, não achava a palavra, do esgotamento crônico, tá? Então o que é que acontece? A pessoa está vivendo alguma situação de estresse, um tremendo de um estresse, que ela não está conseguindo manejar aquilo de alguma forma e ela, enfim, ela não procurou ajuda, ela não conseguiu manejar e aquilo vai tomando proporções tamanhas, que ela chega a adoecer fisicamente. Então o que é que acontece? Funciona mais ou menos assim, gente. Nós temos uma capacidade, todos nós temos, tá? Nosso corpo físico, que se chama homeostase. O que é homeostase? Homeostase é uma capacidade que o nosso corpo tem de sempre voltar ao equilíbrio. Isso faz a manutenção da nossa vida, tá? Então, qualquer coisa que aconteça que tire o nosso corpo do equilíbrio, o nosso corpo tenta voltar para o equilíbrio. Então, por exemplo, a pessoa bebeu bebida alcoólica em quantidade demasiada. Então vai ter de repente um aumento de pressão arterial, dilatação de pupila, acontecem diversas alterações no corpo físico dela para tirar ela daquele eixo de equilíbrio. E o corpo sempre vai tentar voltar, fazer com que a pessoa volte para o equilíbrio. Na síndrome do esgotamento, na Burnout Syndrome, o que acontece é que o estresse é tamanho que a pessoa perdeu completamente esse equilíbrio. Então acontece o quê? A gente tem no nosso corpo também a capacidade de nosso corpo responde toda vez que algo diferente no nosso ambiente acontece. Então, se a gente de repente está aqui todo mundo concentrado, ouvindo, se acontece, a gente escuta um barulho, a gente vai se voltar para aquele barulho e vai ter algum tipo de reação. Ou você vai fugir, ou você vai enfrentar aquilo que está acontecendo. Nessa síndrome, é como se a pessoa estivesse no meio da jaula, no meio da selva, fugindo do leão. Só que essa fuga do leão, que ela não tem como ela enfrentar, ela vai ter que fugir, porque senão ela vai morrer, acontece todos os dias, o tempo todo. Então você imagina que grau de estresse que não passa uma pessoa que está fugindo do leão, às vezes o leão imaginário, às vezes alguma situação concreta na vida dela, mas que ela está o tempo todo. Então isso leva a esgotamento, aumento de cortisol, que é o hormônio do estresse, diminuição de testosterona, alteração hormonal, palpitação, a pessoa pode ter arritmia cardíaca, pode ter dispneia, né, falta de ar, alteração do sono. Só que onde que eu quero chegar? É uma doença que causa um sofrimento tremendo, físico, mental e emocional. Só que se a gente for na raiz do problema, onde é que estava a raiz do problema? Estava em alguma insatisfação. Alguma coisa aconteceu e é algo... a gente tem... Como a Dolores falou, os nossos fogos externos e internos. Nesse caso, na maioria dos casos, são os fogos externos, mas o que acontece é assim, quando a gente já não consegue mais transformar a situação que está fora da gente, é o momento em que a gente é convidado a nos transformar, né? Então, essa síndrome que leva a um grande sofrimento começa por uma insatisfação que não foi endereçada a tempo, né? E o que acontece? Por que a gente é tão resistente a mudar, em muitos casos, a mudar nas situações mais desafiadoras? Por conta da famigerada zona de conforto, né? Todo mundo tem, em maior ou menor grau, zona de conforto. O negócio é que são as pessoas que mais realizam, são aquelas que falam, ok, identifiquei, estou na zona de conforto, o que eu vou fazer para poder mudar isso? E muda, e toma ações para mudar, e as pessoas que não mudam. Mas todos nós temos, em menor ou menor grau, as nossas zonas de conforto, tá? A zona de conforto, ela como se fosse, num primeiro momento, ela é um fator que nos protege, tá? A gente cria isso inconscientemente e é um fator de proteção, porque a gente tenta se proteger das ameaças, dos riscos, dos perigos da vida, tá? Só que a zona de conforto, que no começo é confortável, quando a gente não endereça nossas insatisfações em um determinado tempo, essa zona de conforto, ela começa a ficar desconfortável. Então é mais ou menos assim, é como se a gente estivesse numa prisão
E essa prisão, num primeiro momento, tá legal, porque, ok, eu conheço bem essa situação, essa prisão aqui onde eu tô. E depois de um certo tempo começa a ficar desconfortável, só que em vez da pessoa tentar sair da prisão, o que que ela faz? Ela tenta deixar aquela prisão mais confortável. Então ela fala assim, ó, tá apertado, tá ruim aqui, não tá muito legal, mas deixa eu comprar uma televisão nova aqui, porque daí eu vou conseguir assistir filme melhor. Deixa eu colocar um sofá novo para poder ficar mais legal. Que são as fugas que a gente tem dos problemas e das situações desafiadoras que a gente enfrenta na vida. Então a gente foge de forma a, de repente, comer mais, porque aquilo está te causando estresse. Em vez de você parar e realmente descobrir o que está acontecendo, você desconta na comida, você acha um motivo para poder achar uma certa satisfação em compras, em coisas externas, mas que não estão de verdade suprindo a necessidade interna que é de mudança, que é de transformação, né? Agora tem o seguinte, essa prisão, que num primeiro momento tá ainda confortável, depois fica desconfortável, e quando a gente não muda, a gente tenta tornar essa prisão mais confortável, ela tem um segredo, que é o seguinte, essa prisão, vocês querem saber qual é o segredo? Ela não tá trancada a chave, não tem cadeado, e a porta só tá encostada, basta você empurrar e abrir. Então, é mais ou menos como essa figura do cavalo, que o cavalo está preso com uma cadeira de plástico. E nas nossas vidas, isso acontece também. Porque a gente cria essas proteções dos perigos da vida mentais, a gente tenta racionalizar, porque a gente tem que achar motivos muito convincentes, em primeiro lugar, para a gente mesmo, né? Não, mas eu não estou fazendo isso por causa disso. Mas eu não estou fazendo isso por causa disso, porque a gente tenta racionalizar, todos nós, isso é do ser humano, tá? Só que funciona como um cavalo que está preso na cadeira de plástico. Basta ele querer sair ou abrir a porta da prisão, que não está trancada, tá? E por que isso acontece, né? Por que a gente cria esses mecanismos de defesa da gente mesmo? Que num primeiro momento são mecanismos de defesa, mas que a gente sabe que no final das contas são mecanismos de aprisionamento, porque eles nos aprisionam, eles nos deixam parados no lugar onde a gente está e impedem a gente de crescer. Isso acontece por conta dos nossos modelos mentais, tá? Todos nós, cada um de nós aqui tem um modelo mental, tem uma forma de enxergar o mundo, são como computadores mentais, tá? Grandes computadores, e cada um de nós com seus computadores tem um programa rodando nesse computador. Só que na realidade não é um programa só, são vários programas, tá? Conforme a área da vida, o aspecto da vida, de como a gente interpreta uma ou outra coisa, tem um programa rodando. E esses programas podem ser programas que estão nos favorecendo, são as áreas da vida onde a gente está crescendo, a gente está evoluindo, está indo bem, ou a gente pode ter modelos, programas que não estão nos favorecendo. E a gente observa isso nas áreas da vida em que a gente não está indo bem, em que a gente tem desafios maiores, maiores convites da vida a crescer e a se aprimorar, né? E esses modelos mentais funcionam mais ou menos assim. Às vezes a gente quer alguma coisa, você fala assim, conscientemente você fala, gente, eu quero isso. Exatamente, eu sei com clareza isso que eu quero. Só que às vezes o modelo mental, conscientemente a gente quer uma coisa A. Só que o modelo mental que a gente tem no nosso inconsciente não exatamente é um modelo mental que apoia aquilo que a gente quer conscientemente. E, infelizmente, nesse embate de consciente e inconsciente, normalmente quem ganha é o inconsciente, se a gente não tomar as rédeas da situação. O consciente sempre pode mudar e a gente pode sim fazer aquilo que a gente quer da nossa vida, mas se a gente deixa aquilo meio solto, quem ganha, infelizmente, é o inconsciente, que muitas vezes tem programas que estão rodando ali e que não estão nos favorecendo, tá? Mas isso tem como transformar. E a partir do modelo mental que a gente tem em relação a determinado aspecto da vida, a gente vai enxergar a vida com aquelas lentes de olhar, falar, nossa, gente, que legal, isso está me favorecendo, você vai ter seus diálogos internos que te favorecem, que te apoiam. Os diálogos internos são aquelas conversas que a gente tem com a gente mesmo, tá? Se a gente for parar para pensar, o tempo todo a gente está pensando e conversando com nossos próprios botões, né?
Não sei se vocês já fizeram esse teste, eu já fiz esse teste, de ficar um dia inteiro tentando a cada hora identificar o que eu estou pensando agora, o que eu estou pensando agora, o que eu estou pensando agora. Tentem fazer esse teste e vejam se aquilo que vocês estão pensando a respeito de vocês mesmos ou da vida, da forma como estão enxergando a vida, será que tem mais aspectos positivos ou negativos? Porque existem situações mais e menos desafiadoras, mas situações, no geral, elas são situações. Conforme as lentes com as quais a gente enxerga a vida, elas vão ser lentes que vão nos ajudar, lentes mais positivas ou lentes mais negativas, tá? Que não vão nos ajudar tanto assim. O ser humano tem dentro de si muitas potencialidades. Qual delas vai ser concretizada depende de decisões e não de condições. Eu gosto muito dessa frase, a frase do Viktor Frankl. Foi um psiquiatra e neurologista austríaco que viveu o horror do Holocausto e foi um sobrevivente do Holocausto e criador da logoterapia, que é a terapia do sentido, né? E que ele diz que em qualquer espécie de vida, de vivência humana, a gente precisa achar sentido, porque quando a gente não acha sentido, a gente vive o vazio existencial. E essa frase, em que ele fala que a gente tem muitas potencialidades e qual delas vai ser concretizada depende de decisões e condições, é exatamente isso, né? Vocês já viveram isso? De repente, vocês quererem alguma coisa e a situação externa não está nada favorável, mas você coloca na cabeça e você fala assim, cara, eu vou conseguir isso, eu vou fazer isso, doa quem doer, eu vou fazer porque não assim no sentido de vou fazer prejudicando os outros, mas aquilo que você faz com consciência, colocando seus valores, né, dentro daquilo e falando assim, gente, não, eu vou fazer porque isso faz sentido pra mim, eu quero isso. E aí você vai lá, a condição não tá favorável, mas você vai e faz. Vocês já viveram isso alguma vez na vida de vocês? Eu já vivi. Então assim, quando a gente para e pensa assim, será que aquilo que a gente quer transformar na nossa vida depende mais de condição ou de decisão? E ele fala justamente isso nessa frase, que depende muito mais de decisão do que de condição. Porque quando a gente decide de verdade aquilo que a gente quer para a nossa vida e faz sentido para a gente corre atrás. Independe da condição. A condição a gente corre atrás, porque é a gente que precisa fazer acontecer. E o interessante é que assim, nesse fazer acontecer, a gente precisa fazer coisas, né? Quando a gente quer transformar alguma coisa na nossa vida, em primeiro lugar, a gente tem que ter clareza daquilo que a gente quer. A gente precisa saber o que eu quero exatamente, né? Se conhecer e saber aquilo que você quer. Em segundo lugar, a gente faz um planejamento estratégico. Mesmo que a gente não faça exatamente um planejamento, a gente pensa, ok, para eu conquistar isso, o que eu preciso? É disso. E no terceiro lugar, a gente precisa agir. Porque a gente pode planejar e ter o melhor planejamento do mundo. Se a gente não tomar ações em direção àquilo que a gente quer para a nossa vida, nada vai acontecer. Eu soube outro dia de uma história, tem algum advogado aqui? Sem advogados? Eu soube outro dia de uma história que eu achei muito interessante, que foi a seguinte, se por exemplo alguém estiver tramando um crime, planejando um crime, o fato simplesmente da pessoa planejar e ela for descoberta planejando um crime, na prática, pelo direito, não configura um crime. Porque um crime, ele só pode ser realmente considerado crime se ele for executado, se ele chegar à execução. Se ele ficar no campo do planejamento, ok, acredito até que deva ter algum tipo de ação legal diante disso, mas ele só vai ser considerado realmente crime quando ele for executado. E na vida também é assim, a gente precisa de planejamento, mas se a gente planeja e fica só naquele campo mental, planejando e não toma ações, as coisas não acontecem. Porque aqui nessa vida, na matéria, a gente precisa agir, a gente precisa fazer. E quando a gente a gente já sabe o que a gente quer, a gente planejou, a gente começa a agir, tomar ações em direção àquilo, nesse meio do caminho não é difícil a gente encontrar desafios, né? A gente viver desafios. Só que desafios a gente pode encarar como problemas ou como oportunidades. Depende, mais uma vez, dos óculos que a gente coloca para poder enxergar. É a visão com que a gente enxerga o mundo. As situações em si, a gente pode dizer que elas são, muitas delas, neutras, mas dependendo da lente com as quais você enxerga,
você vai enxergar aquilo como um problema ou como uma oportunidade. E diante dos desafios, eu gosto muito de uma frase que eu aprendi já há um tempo e eu venho aplicando isso na minha vida e tem me trazido transformações fantásticas, que é a seguinte: diante de uma situação desafiadora, é você perguntar para você mesmo: o que eu posso aprender com isso? O que eu posso aprender com isso? Porque a gente, no Brasil, mas não só no Brasil, eu acredito que na população mundial como um todo, talvez principalmente ocidental, a gente foi acostumado a olhar para situações que não são desagradáveis sempre como problemas, né? E não parar para extrair o aprendizado daquilo. Porque se a gente parar para pensar, como a poesia que a Dolores trouxe, que eu achei que engrandeceu imensamente a apresentação de hoje, porque ela tem tudo a ver com o que eu estou falando aqui, é aquilo. A gente passa por situações desafiadoras, mas quando a gente passa com as situações desafiadoras com um olhar de aprendiz, de falar, poxa, o que eu posso aprender com isso? O que a vida está querendo me mostrar? O que eu preciso realmente aprender com isso? É diferente, porque a gente sai daquele campo de achar que está tudo errado, que está tudo ruim, que o mundo está contra a gente, que nós somos vítimas de tudo que acontece e passa a enxergar com olhos de aprendiz, né? E extrair aquilo que de fato pode nos fazer crescer, né? É interessante que nessa caminhada a gente não fique tentando só achar a felicidade naquele ponto que você planejou achar ali na frente. Porque a felicidade, no final das contas, ela não é simplesmente você chegar a algum lugar. É bacana, é muito gostoso quando a gente consegue chegar, atingir uma meta ou realizar um sonho que a gente quis. Mas a felicidade a gente pode medir como aquele nível de satisfação com a vida basal que a gente tem em todos os dias. É muito bom realizar metas, mas se a gente ficar dependendo da realização simplesmente de metas para ser feliz, a gente vai chegar naquele ponto e vai falar assim, poxa, que legal, que gostoso. Mas e aí? E agora? Porque quando a gente atinge aquele ponto, a gente vai querer algo mais, né? Porque isso é do ser humano. Então, que a gente saiba, nessa nosso caminhar, olhar e achar graça realmente e achar o valor da vida e conseguir saborear esses momentos que são a vida é o próprio caminhar, né? Pensando nisso, eu gosto muito dessa figura porque ela mostra exatamente isso, né? Então, é um personagem andando com um cachorro num dia de sol, com as árvores, e você tem a opção de estar presente, no momento presente, e olhar e apreciar e viver de fato aquilo que você está vivendo, ou você tem a opção de não aproveitar o momento e se perder com preocupações. Por quê? Você está vivendo às vezes um dia lindo, está super gostoso, está super legal, e você não consegue saborear e aproveitar aquilo porque a sua cabeça está só com preocupação. E aí? Será que isso faz parte? E cadê? Cadê a satisfação com a vida? Cadê a felicidade? Se você já está vivendo algo que é inclusive gostoso e legal e você não consegue saborear, não faz sentido, né? E uma das coisas que eu acho que ajudam muito a gente a se conectar com esse estado de presença, de mindfulness, é a gente ter gratidão por aquilo que a gente tem, né? A gente pode ter sonhos, a gente pode ter metas, a gente deve ter, que isso é maravilhoso, isso nos mantém vivos, mas é muito bom a gente poder olhar para aquilo que a gente já tem agora e saber agradecer, saber reconhecer que a gente tem coisas boas, né? E quando a gente se conecta, no momento que você para pensar, fala assim, gente, o que eu posso agora, nesse exato momento, o que eu posso agradecer da minha vida agora? Imediatamente, se você estiver triste, imediatamente, se você de verdade se conectar com gratidão, naquele exato momento, você vai abrir um sorriso. Se você tiver de verdade, se não for da boca para fora, se for de verdade, você vai. Porque você para, pensa e fala, gente, o que eu posso agradecer? O que eu tenho para agradecer? E isso traz esse estado de presença e faz a gente conseguir enxergar as belezas que a gente tem na vida, independente dos desafios. E para finalizar essa apresentação, eu queria contar para vocês a história da águia. Não sei se alguém aqui conhece a história da águia. Vocês conhecem? Alguém conhece? Duas? Você conhece? É? Ah, tá, então vamos ver se é a mesma história. Que é a seguinte, a águia, por volta dos 40 anos de idade, ela tá velha. Só
A águia, tá, gente? Mulheres e homens com 40 anos de idade não estão velhos. Você concorda comigo? Estão começando a vida. Estão começando a vida. Mas a águia, com 40 anos de idade, ela já tá velha. E o que acontece? Ela passa, para ela conseguir viver mais tempo, ela precisa passar por um processo de transformação. Porque nessa idade, ela já não consegue mais caçar, como ela caçava, pegar as presas dela como antes, porque o bico dela está muito curvo. As garras dela estão muito curvas e ela não tem a mesma habilidade para conseguir pegar a presa. E ela já tem mais dificuldade para voar, porque as asas dela já são, as penas estão mais antigas. Então, ela passa por um processo de transformação que é o seguinte: ela voa, sobe até o cume de uma montanha, e no cume dessa montanha, ela passa por um processo que é extremamente doloroso. Ela, com o próprio bico, ela arranca as penas, todas as penas, para possibilitar que novas penas cresçam no lugar. Ela arranca as garras, todas as garras, para possibilitar que novas garras cresçam no lugar. E depois disso, ela bate com o bico no paredão de pedra até arrancar o próprio bico para me permitir que um novo bico cresça no lugar. E a partir daí, ela fica durante o tempo, naquela período de transição, e quando o bico cresce, as asas crescem, as garras crescem, ela vai novamente fazer o seu voo, que é aquele voo da águia depois da transformação, que é, enfim, até um símbolo de transformação. E com a gente é mais ou menos assim, a gente passa por determinados períodos na vida que a gente tem que ser meio águia. A gente precisa escolher se reinventar. Porque como a águia, se a gente não se reinventa, a gente está fadado a morrer aos poucos, morrer em vida, né? E se a gente opta por passar por transformações, é como um novo sopro de vida que vai fazer com que a gente possa viver muitos e mais anos satisfeitos. Só que essa transformação da águia, a gente vive diversas vezes na vida, porque a gente precisa se reinventar diversas vezes. E a gente que mudou e que está num país diferente, todos nós sentimos isso também. O quanto a gente precisa se reinventar, porque você está acostumado a viver de um jeito e você faz as coisas de um jeito e chega aqui é tudo diferente. Então, que a gente aprenda a olhar para esses desafios da vida com olhos positivos, com lentes positivas que possam nos ajudar e nos fazer crescer, lembrando que para que a gente possa verdadeiramente estar satisfeito, a gente precisa passar por desafios e a gente precisa escolher passar por esses desafios da melhor forma possível. Então, para finalizar, eu queria dizer para vocês que todos nós temos a possibilidade de ter vidas incríveis. E eu acredito verdadeiramente nisso, que nós temos a capacidade de ter vidas incríveis. Mas para isso a gente precisa de duas coisas. A gente precisa acreditar e a gente precisa fazer acontecer. Então, que a gente possa acreditar e fazer acontecer e ir atrás daquilo que de verdade faz sentido pra gente, que faz nosso coração sorrir, que faz o nosso olho brilhar e que a gente possa viver a vida que a gente quer. Obrigada. Pode falar. Tem um poeta, filósofo espanhol com o nome de cantor de tango, Calderón de la Barca. E ele tem uma frase que diz: eu sou eu e a minha circunstância. Então, onde é que fica a circunstância quando eu resolvo que eu vou mudar de vida? Se eu tenho um idoso para cuidar, mando a velha para um asilo? Não. Onde fica a circunstância quando eu resolvo mudar? A gente vive, todos nós passamos por circunstâncias desafiadoras. Quando a gente chega num momento da vida, em algum aspecto da vida, que a gente não consegue mais transformar a circunstância, aí é um momento que a gente precisa transformar a gente mesmo, em algum aspecto. Ou a gente vai ter que enxergar aquilo de uma forma diferente, porque a gente tem opção. Ok, eu tenho um idoso para cuidar e aí eu vou ficar o dia inteiro reclamando e achando que aquilo é um horror, porque aquilo existe. Se nós vamos ser
cuidadosos, éticos e alguém da nossa família e amorosos, e a gente tem esses valores e a gente resolveu viver de acordo com esses valores, algo a gente vai ter que fazer. A gente não vai simplesmente largar e deixar a pessoa, então isso aqui não é um problema meu, eu vou largar aqui e vou lá viver minha vida porque tá muito mais gostoso. Não, a gente tem consciência, a gente tem responsabilidades. Então, quando as circunstâncias, quando a gente vive circunstâncias que não dá realmente pra gente transformar o externo, é um momento que a gente precisa transformar o interno. Porque senão a gente vai viver externamente infeliz, insatisfeito, né? É isso que eu acredito. Alguém mais tem? Pode? Você quer falar, Léo? Pode? Quer falar aqui? Não, tudo bem. Eu gostaria de saber qual foi o seu momento águia que levou, que te inspirou a ser coach. Eu vivi vários momentos águia. Um deles foi quando eu vou falar do mais importante, acho que que me levou a viver coach. Eu sou médica de formação, vivia no Brasil ainda e eu não estava satisfeita trabalhando como cardiologista. Então, assim, por fora, quem via achava que estava tudo muito bonito, porque eu trabalhava em bons hospitais, eu ganhava bem, meu marido também, a gente viajava, estava sempre fazendo coisas muito legais, mas eu não estava, de verdade, exatamente feliz com aquilo que eu estava fazendo. E quando chegou uma época que eu estava pensando o que eu ia fazer, pensando em me transformar mais dentro da medicina ainda, porque eu gosto muito de medicina, mas eu tenho uma visão muito mais ampla da medicina, porque eu acredito de verdade que a gente adoece também por conta dos nossos conflitos não resolvidos. Naquela fase que eu achava muito mais interessante, muito mais legal sentar e conversar com o paciente, tirava a história clínica do paciente e falava assim, mas e o que mais? E o que mais? Eu achava muito mais gostoso, de verdade, conversar e entender aquele universo tão complexo que estava por trás daquela história, daquela doença. Eu achava mais gostoso aquilo do que receitar um remédio. E naquele momento, quando eu identifiquei isso, eu falei, opa, tem alguma coisa aqui que não tá legal, eu vou precisar fazer alguma coisa. Eu fiquei um tempo sem querer olhar muito para isso, mas quando eu olhei, eu falei, eu vou ter que fazer alguma coisa. Bem, poucos meses depois, meu marido foi convidado para trabalhar no Canadá e nós viemos. E aqui eu falei, uau, que legal. Quando ele falou assim, você quer mudar para o Canadá? Eu quero, vamos. Porque eu estava adiando um tempão ter filho e eu adiava porque no Brasil eu me sentia meio culpada, assim. Eu sempre quis ter filho e eu queria parar um tempo de trabalhar para poder cuidar dos meus futuros 2 filhos. Mas quando eu pensava nisso no Brasil, isso me dava uma angústia tão grande, assim, porque eu achava que eu me sentia mal. Eu falava, mas eu parar de trabalhar, o que as pessoas vão achar? E lá, e meu marido fala, mas você pode, não tem problema. Mas e aí depois pra eu voltar, como é que vai ser? Enfim, toda aquela angústia desapareceu quando eu vim pra cá. Aqui, eu já sabia que eu não queria mais fazer cardiologia. Falei, ok, já mudei, já vou mudar tudo, né? Que legal, que gostoso, já tô aqui num país diferente, vou fazer tudo diferente. Pensei em estudar Naturopathic Medicine, naturopatia, e sentei para começar a estudar, para revalidar meu diploma e estudar naturopatia. E aí, mamãe em Tuágua foi quando, depois de um tempo estudando, eu percebi que não era mais aquilo que eu queria fazer. Porque eu falava assim, gente, naturopatia eu acho muito legal, eu me trato com naturopatia, eu trato meus filhos com naturopatia, mas não é mais isso, porque aqui eu tive a possibilidade de estudar tantas coisas diferentes, eu quero fazer algo realmente diferente. Só que a minha grande transformação foi a seguinte, quando eu descobri que não era mais isso que eu queria fazer, eu fiquei completamente sem chão. Eu fiquei numa das situações mais desconfortáveis da minha vida, porque enquanto eu ainda estava achando que eu queria ser naturopata, eu ia ser médica naturopata, mas eu ia ser médica. E aí quando eu falei assim, ok, não é mais isso, eu fiquei completamente sem chão. Só que foi aquele momento que eu tive que me defrontar comigo mesma e ser muito honesta comigo mesma e falar, Camila, não é mais o que você quer fazer. Seja honesta, encara de frente. Foi um processo doloroso. Foi um processo de arrancar as garras com o bico, arrancar as penas e bater, porque eu fiquei completamente sem chão. E aí eu tive a ajuda de uma coach que me mostrou, me ajudou a colocar outros óculos, enxergar a vida completamente diferente e falar, gente, a prisão onde eu tô aqui é mental. Eu posso. Eu só preciso da minha permissão para fazer o que eu quiser. Eu não preciso depender de quem acha se eu vou deixar de ser médica ou não. Eu não preciso depender do que as pessoas vão achar. Eu não preciso depender de nada. Eu só preciso da minha decisão de mudar. E quando eu descobri isso, foi tão libertador para mim. Foi tão libertador que eu falei, gente, isso é uma prisão que eu tô criando. Eu não preciso ficar correspondendo às expectativas dos outros.
nem da minha família, e nem do meu marido, e nem de ninguém. Eu posso fazer o que eu quiser, eu tenho autonomia para isso. E aí eu falei assim, ok, então vamos lá, eu vou encarar o que eu quero fazer. O que eu quero fazer? Descobri que eu queria ser coach. E fui estudar e me tornei coach. E hoje estou muito feliz e satisfeita fazendo aquilo que eu amo, que era aquilo que no final das contas, lá no passado eu já tentava fazer com os pacientes. E hoje eu consigo fazer não mais com exatamente pacientes, mas com clientes, com coaches que eu ajudo a transformarem as suas vidas. Porque, de verdade, quando a gente está fazendo aquilo que de verdade faz sentido pra gente, a vida tem outro colorido, a vida tem outro sabor, Então a gente passa realmente, eu sei o que é isso, passar por transformação que você tem que arrancar, bater o bico no paredão, dói. É difícil? É difícil, não é fácil, mas eu garanto, eu passei por isso, que quando a gente passa por esse processo, por mais doloroso que ele seja, o que nasce dali é muito melhor. É muito melhor, e aí a gente pode realmente sair pro nosso voo de águia e conquistar o céu, porque é o que faz sentido pra gente. Pode falar, Chu, você quer? A águia tem esse processo solitário, né, de transformação. Né? Mas nós conseguimos sempre esse processo solitário. Você falou da questão do coach. Às vezes não, a princípio tem alguém que te dê umas luzes no caminho, te aponte, você não tem que inventar a roda, que te diga, mas vem cá, por quê? Por que você não pode mudar? Não precisa alguém que te dê uma cutucada uma hora dessas? Às vezes é necessário. Às vezes é necessário, sim. Às vezes a gente consegue passar sozinho pelo processo. Eu precisei de ajuda, foi maravilhoso, mas a gente tem a possibilidade também, a gente identificar e fazer. Mas quando a gente não consegue fazer sozinho, a gente pode ter ajuda, né? Existem profissionais que podem nos ajudar nesse enfrentamento das situações desafiadoras e que a gente quer se transformar e não sabe exatamente como, não sabe se deve, não sabe se pode, né? Porque a gente está dentro da prisão, a gente está dentro da prisão. A gente não enxerga que a gente pode abrir a porta a qualquer momento, né? A gente enxerga como aquele cavalinho que estava lá, seguro pela cadeira de plástico, né? Na verdade, Camila... Você quer colocar para falar? Não, fala para todo mundo escutar. Na verdade, só complementando o que ele falou, eu acredito que tem determinados momentos da nossa vida que a gente realmente precisa subir sozinhos e arrancar mesmo. O coach, o profissional coach, ele, através de perguntas, ele vai impactar, mas a resposta está com o indivíduo. Sim. É o indivíduo que vai descobrir. Então, na primeira sessão, por exemplo, você fica louca, você fica sem dormir. Meu Deus, o que eu estou fazendo? Eu já passei pelo processo. E é uma coisa realmente que traz impacto. Então, mexe muito. Mexe muito, muito. Eu vejo com os meus coaches, assim, deles chegarem na sessão seguinte e falarem, você não sabe o quanto aquilo que você falou mexeu comigo. A pessoa fica mexida. Eu sei porque eu também passei pelo processo e a gente fica mexido. E quando eu vou começar um processo de coaching com alguém, eu sempre aviso antes. Eu falo, eu converso, vejo o que a pessoa quer, vejo se ela está preparada para passar pelo processo, porque às vezes a pessoa não está preparada porque é transformação. O negócio é sério, o negócio vai exigir de você que você se transforme. A pessoa tem que estar preparada. E mexe muito porque quem faz, assim, o coach ele vai, como o próprio nome diz, ele vai conduzir o processo. Mas quem passa pelo processo, quem vai fazer a transformação é a própria pessoa que está passando, né? É a vida dela que ela quer transformar. Então, ela tem que ser responsável e ela tem que saber que ela vai ter que fazer muita coisa. Ela vai ter que agir, né? Como aquele exemplo que eu mostrei. Você pode ficar no melhor planejamento do mundo, mas se não tiver ação, as coisas não se concretizam. Só planejar o crime não configura o crime. Precisa acontecer, precisa realizar, né? Quer falar? Tá. A terapia, gente, é bem legal você fazer essa pergunta porque muita gente confunde, tá? Terapia é quando a pessoa precisa transformar algo no sentido de você precisa curar, é uma cura, é um processo de cura emocional, tá? É um processo de cura da alma, vamos dizer assim. E coaching, ele é autodesenvolvimento, tá?
é a pessoa... No coaching, a gente também precisa visitar algumas coisas do passado, crenças que às vezes nos aprisionam. Mas se a pessoa está num processo, num caso de depressão, por exemplo, você vai precisar de terapia, não é do coaching. Uma pessoa em depressão, por exemplo, até porque a pessoa em depressão, ela fica mais num estado de apatia do que num estado de querer agir. Então, por exemplo, uma pessoa com depressão, se você identifica, você vai ter que falar para a pessoa, olha, infelizmente, você não está pronto ainda para o processo de coaching. Você vai precisar procurar um terapeuta para poder tratar aquilo que não está indo bem. E o coaching é autodesenvolvimento, né? Então, o coaching é você identificar como é que está a sua vida agora, com o que você está insatisfeito agora e onde que você quer chegar. Então, eu estou aqui e ok, mas eu quero chegar lá. E aí você vai trabalhar essa pessoa, ajudar essa pessoa a se desenvolver, a desenvolver as habilidades necessárias para que ela chegue onde ela quer. A terapia não, a terapia é mais voltada para aquilo, os conflitos que a pessoa tinha e aquilo está remoendo. Quando a pessoa está muito ali voltada para o que aconteceu, para o passado, ela precisa ver isso na forma de terapia, tá? Então tem essa diferença. O coach vê uma outra coisa voltada do passado para ressignificar e ajudar mudar aquela visão para fazer com que a pessoa consiga agir e conquistar aquilo que ela quer. Então é diferente, tá? Mais alguém tem pergunta? Do Life Coach. Oi? A formação do Life Coach como ela é feita? Ah, tá. Bem, formação você vai estudar, escolher alguma instituição onde você vai estudar e vai fazer um curso, que pode ser um curso presencial ou um curso online. Cada curso tem um formato e você vai cumprir aqueles créditos do seu curso. No final você tem que mostrar o que você aprendeu na forma de elaboração Cada instituição tem o seu jeito, tá? Mas você vai elaborar um relatório final mostrando e prático, porque para você tirar sua certificação, você precisa atender coaches, aplicar a metodologia, escrever como que você aplicou a metodologia, contar realmente a história daquilo que o seu coach viveu, para que aquilo seja analisado e veja se você está pronto para poder começar um processo de trabalhar como coach. Eles abordam essas interfaces com a psicologia. O que eles explicam é exatamente isso. Pelo menos na instituição onde eu fiz, é explicar isso. Olha, uma coisa é terapia e outra coisa é coaching. E a gente tem que estar preparado para identificar se a pessoa que quer submeter ao processo, quer passar pelo processo, se ela está pronta. Porque é aquilo que eu falei, se a pessoa não está pronta, gente, não vai sair do lugar. Não vai, porque é baseado na ação. A pessoa tem que agir, ela tem que fazer. O coaching, a pessoa precisa ter, em primeiro lugar, clareza daquilo que ela quer. É muito interessante também para ajudar as pessoas que não têm clareza, porque às vezes a gente sabe o que a gente não quer. A gente tem certeza, isso é o que eu não quero, mas eu não sei exatamente o que eu quero. Então a gente tem várias ferramentas que a gente usa para ajudar a pessoa a identificar aquilo que ela quer, né? Já teve um processo que eu fiz com uma coach que foi exatamente isso. Ela sabia o que ela não queria, mas ela não sabia exatamente o que ela queria. E a gente conversa e já planeja isso, já fica acordado no começo do processo. Ok, se esse processo servir para você descobrir o que você quer, vai ter valido a pena? Tem que estar tudo muito bem alinhado. E ela falou, vai ter valido muito a pena. E a gente usou todo o processo para poder descobrir realmente o que ela queria. E foi fantástico, porque ela descobriu, tá? Mas, no geral, quando a pessoa já tem clareza exatamente do que ela quer, bacana, aí a gente vai, então, partir para um planejamento estratégico, para ação, que é a pessoa que tem que agir, né, que vai ter que fazer, apoiado pelo coach, mas ela vai ter que fazer. E é preciso consistência, né? Porque no meio do caminho a gente tem desafios. E a diferença de quem consegue atingir aquilo que quer e quem não consegue são muitas, mas uma delas é a pessoa que para por conta dos desafios. Se a pessoa não tem consistência, ela não vai atingir, né? Tem gente que tem problema já de não ter clareza e não ir atrás disso, pessoas que o problema está no planejamento estratégico, tem pessoas que estão porque planeja, mas não age, né, e fica só no campo do planejamento, não vai acontecer nada. E pessoas que passam por todas essas fases, começam a caminhar, mas desistem por conta dos desafios, não tem consistência. E aí realmente não acontece. Agora, se você passa por todos esses processos e mantém consistência, você vai chegar onde você quer.